Estão vendo o slide? Sim. Sim. Então, eu vou dar uma repassada nas questões da prova, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Pelo menos a gente esclarecer alguma coisinha, mas vocês foram tudo bem, né? Não tem grandes problemas, né? Tem aquela primeira questão, né? Que aqui está o número, era a sexta, né? Começou da sexta, essa foi a primeira pergunta que alguns fizeram, né? Mas aí eu já coloquei uma explicação nas provas seguintes, né? Então, o conceito da informação pode ser definido principalmente como, né? Dado simples, conjunto de todas as informações da empresa, os dados do cliente e de seus concorrentes, é o tratamento e a organização de dados, né? Esse foi tranquilo, né? A resposta a uma informação é um dado significativo, útil, muito relevante para a empresa e para a tomada de decisão. Esse foi tranquilo, né? Então, aqui é legal que esse formulário, né, a gente consegue ter uma visão de quantos alunos acertaram, né? Então, 68 alunos acertaram essa questão, colocaram a letra D, 5 colocaram a letra B e um colocou a letra A, né? Então, é interessante a gente ver como que foi o entendimento dos alunos nessa questão, né? Então, a maioria entendeu que era isso mesmo. Tranquila aí essa questão, né, pessoal? A segunda é uma informação, é um dado significativo, útil e muito relevado para a empresa e para a tomada de decisões. Ela deve ser definida pelo mercado, marketing, pelo gestor, quem vai utilizar, ou pelos chefes, né? Então, aqui é a letra D, quem vai utilizá-la, né? Então, é definido mesmo a informação, não adianta uma outra pessoa definir por você, né? Por isso que aqui é a letra D, tá? Aqui a gente teve um pouco, apesar de ter uma grande quantidade de alunos colocados na 67, mas ainda deram uma escorregada, né? Pelo chefe, pelo gestor, né? Mas quem define, mesmo que tenha você é um analista da empresa e você vai utilizar a informação, quando você vai fazer um sistema, é você que vai definir, você vai ser o usuário principal, é você que vai definir, né? O chefe vai estar junto, tal, pode dar uma contribuída, mas quem define mesmo é quem vai utilizar, quem vai entrar com a informação, tá? Então é quem vai utilizá-la que seria a resposta certa, tá? A outra, um sistema de informação é um conjunto, é um sistema cujo elemento principal é a informação, tá? Diante disso, seu objetivo é armazenar, é a letra A, né? Seu objetivo é armazenar, tratar e fornecer informações para apoiar a organização, tá? Essa eu acho que todos acertaram, né? Ó, 72, essa não teve dúvida, essa pergunta foi fácil, deveria ser anulada, né? O que vocês acham? Claro que não, professor. professor. Pelo amor de Eu Deus. sabia que você ia reclamar. A outra, a outra seria a informação é muito importante para a tomada de decisão. As decisões mais críticas cabem aos profissionais do alto da pirâmide organizacional, quer dizer, diretores, pessoal executivo, né? Pois exigem muita responsabilidade. Para que haja segurança, são usados sistemas de informação
que suportam a gestão de processos e o planejamento de ações com informações válidas e relevantes no que diz respeito a esses sistemas de informação, o SIG, né? Analisa a informação correta. Então, a correta é a A, né? SIG são sistemas com o objetivo de oferecer informações detalhadas aos gestores sobre as mais diversas operações organizacionais. Se aplicam em todas as áreas da empresa e se baseiam em fontes internas e externas, tá? Essa estava no livro, é tranquilo, ninguém olhou, vocês fizeram de cabeça, né? E também essa, todos acertaram, né? Não teve dúvida. Tá? A pergunta 10, nas empresas modernas, há uma tendência em garantir e manter o foco nos clientes. Diante disso, procuram oferecer produtos e serviços inovadores, para conquistar e aumentar a participação no mercado e manter um banco de dados é fundamental em relação aos tipos de sistemas. Então, era para completar, né? Então, aqui o comentário dele é a letra E, né? Vai mostrar daqui a pouco, mas são sistemas de processamento de transações, dão apoio a esses gerentes operacionais no que diz respeito ao fluxo de informações do funcionamento da organização. No que diz respeito às transações rotineiras desses fluxos de caixa, vendas, folha de pagamento, dados de funcionários, esses sistemas contribuem muito por exemplo, o controle e o levantamento de estoque, ainda mais por deixar essas informações no nível mais acessível. Aqui também uma grande maioria acertou. Aqui era completar, né, alguma coisa, então pode ser que tenha se perdido para completar, mas no geral a grande maioria acertou, né? A 11, de acordo com esses dois autores, o sistema de informação deve ter como finalidade as melhores decisões e práticas empresariais. Então, aqui é a letra A, melhorar a gestão da empresa por meio de redução de custos operacionais e integração entre as informações para a tomada de decisão e criação de uma vantagem competitiva, né? Então, quer dizer, o sistema de informação, ele serve mesmo para reduzir os custos operacionais, porque muitas vezes a gente gasta muito recurso na parte operacional, e muita documentação, muito papel para lá e para cá, e os sistemas de informação auxiliam nisso, né? Então, é o que ele comenta para a gente. Tais adaptações aos negócios devem ser baseadas em menores custos operacionais, relação de proximidade entre clientes e fornecedores, inovação e diferenciação de produtos e foco no nicho de mercado. Então, tudo isso aqui responde à questão A. Aqui a gente teve 8 alunos que responderam a B, né? Melhorar a gestão da empresa por meio do aumento de custos, né? Eu acho que o pessoal se enganou um pouco. Como que a gente vai querer que aumente o custo, né? A gente quer mesmo reduzir os custos operacionais, né? Ou como nos anos anteriores, alguém foi na B e todo mundo copiou, né? Isso eu sei que não acontece, mas... Né? A 12, né? Como um sistema integrado de gestão provê valor à empresa, né? E aqui a letra B, essa aqui que poderia deixar um pouquinho de dúvida, né? Mas um sistema integrado, ele gera mesmo padrões de dados, né?
A gente comentou, quando a gente falou dos ERPs, do sistema integrado, que a gente cria padrões de cadastro, padrão de tipo de informação, né? E processos uniformes, você sempre trabalhando sempre da mesma forma. Então, essa aqui é a letra B, tá? A gente ficou um pouco espalhado aqui, então, quem não respondeu a letra B entendeu o porquê que errou, quer comentar alguma coisa, que a gente não teve assim uma certeza em todos, né? Ficou em dúvida, tá tudo ok? Então vamos em frente. 13, o sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? O supply chain, né? Ele aqui tem como objetivo. Aqui, essa questão estava lá no livro, eu modifiquei um pouco a E, até está arriscado aqui, né? Porque ele podia gerar uma dúvida, né? Então eu modifiquei a E e eu apontei esse que está aqui integral aqui é o que o que estava na prova, né? E a letra E mesmo, né? Apontar soluções para estabilizar os custos de transportes e fabricação, contribuindo para maximizar sua eficácia e rentabilidade total. A letra B, vários de vocês colocaram a letra B, né? Mas ela pode reduzir custos, né? Mas aqui, né, você pode não reduzir custo, você só vai estabilizar mesmo a forma da troca de informação entre as empresas, né? E você pode, na verdade, você vai maximizar a rentabilidade total, não só do produto, mas do processo como um todo. Então, essa B aqui podia deixar um pouquinho em dúvida, tá? Então, a B não, a C, né? A C, que muitos colocaram aqui. Então, teve um número grande que jogou, que foi na C, na parte de redução de custo, mas na verdade é estabilizar todo o processo. Você tem um ganho na cadeia como um todo, mas não só no produto, tá? Então por isso que não é a C, é a resposta E, tá? 14, o CRM, né? E o que é? O gerenciamento do relacionamento com o cliente, considerando que o cliente é a razão da existência de qualquer empresa. Justifica-se a fundamental importância da aplicação desse programa com base no conceito aponte a afirmação que mais o enfraquece, né? Eu acho que aqui teve alguma dúvida, porque o pessoal não prestou muita atenção na palavra enfraquece, né? Então, o relacionamento pode garantir a fidelidade do cliente, porém o foco é determinar a compra imediata. Na verdade, não determinar a compra imediata, é fidelidade do cliente que compre sempre, tá? Então, e aí a resposta é a letra D, né? D não, é a C, né? A resposta é a C. Muitos alunos foram na letra D, que é o marketing de relacionamento deve ser aplicado no sentido de atender cada cliente de forma peculiar e diferenciada. Então, essa aqui é isso mesmo que o CRM atende, né? O problema foi o enfraquece. O enfraquece é que seria o contrário, né? Eu não gosto muito de fazer perguntas assim, o contrário, negativa, porque gera uma dúvida, né? Então, mas às vezes a gente precisa colocar um pouco para ter uma atenção especial, tá? Então, aqui é o contrário, né? E a 15, né?
o que que ele fala? O CRM é a sigla utilizada na gestão de relacionamento com clientes e envolve a gestão de todos os aspectos do relacionamento do cliente com uma organização para aumentar sua fidelidade e retenção. Os dois principais componentes de uma estratégia de CRM se diferenciam pela interação direta entre a organização e seus clientes sendo descritos, né? Então, a gente tem o CRM operacional e o analítico, né? Então, o que é o operacional? Ele suporta o processamento transacional tradicional para as operações de linha ou sistema de frente diários e que lidam diretamente com o cliente. E o analítico é que suporta as operações de retaguarda e análise estratégica e inclui todos os sistemas que não lidam diretamente com os clientes. Então, o que que ele fala para a gente aqui, né? Então, o CRM, ele está dizendo aqui o CRM operacional, né? Ele visa, é a letra C, né? Ele visa atender vendas, marketing e cliente, né? Qualquer outro que aqui envolve a armazenagem de dados, mineração de dados, faz tudo parte do CRM analítico. Então, todas as situações aqui falar de tratamento de dados. Então, a correta aqui era a letra C, tá? CRM operacional visa a criação de canais de relacionamento com prevê a integração de produtos e tecnologia, proporcionar o melhor atendimento ao cliente, tá? Então, aqui também a maioria acertou, que seria a letra C. Tá? Tudo bem com relação à prova, pessoal? Tranquilo. Podemos fazer uma igual na B2 ou mais difícil? Tá muito fácil a prova, hein? Professor, eu tive algumas dificuldades em fazer a prova. Por quê? Mas porque O esse que que negócio de aula online é muito difícil de entender, né? Começando por aí. Mas a gente pelo menos eu tô tentando acompanhar, né? Mas essa disciplina, você acha que é difícil acompanhar? Não igual a matemática financeira, claro, né? Tá. Nada se compara. Mas olha, eu vou falar sinceramente, né? Eu vou abrir meu coração para vocês, né? Eu duvido, né, que na aula presencial vocês ficam 100% do tempo prestando atenção na aula. Não, professor, mas em casa surge várias coisas que na aula não acontecem, entendeu? E acaba meio que mas você diz prendendo a assim, nossa atenção. a movimentação em casa, é isso? Talvez sim, talvez isso, sabe? Porque Muitas coisas. não, legal, isso é legal esse comentário, porque eu também reporto para coordenação, tal, né? Esse ponto, você vê, esse ponto a gente nem pensa, né? Porque o que que eu faço? Eu me tranco agora, né? Eu estou trancado no quarto, né? E para poder conversar com vocês, mas às vezes tem gente que não tem condições de fazer isso, né? Então a coisa pode ser que esse lado dificulta bastante. Sinceramente, eu não tinha pensado nisso, mas é um bom ponto levantado, né? Então, é que a gente, tipo, presta atenção na aula, mas ao mesmo tempo tá prestando atenção em outra coisa. Aí entendi. acaba, entendeu? Mas tá dando para entender. Eu sei, mas na aula vocês prestam muita atenção no celular. Sim, também, claro, né? Também, Que a né? gente... Qualquer dia eu vou tirar uma foto. Não, porque pelo menos eu só assisto a aula pelo celular, entendeu? Não, mas eu estou dizendo, na aula presencial, vocês ficam direto. Olha, eu não vou falar 100%, mas pelo menos 60% fica
fica no celular, entendeu? Então, é um ponto. Agora, eu imagino, se você está na sua casa, se você está assistindo aula com o celular, você não pode ficar no WhatsApp. Dá para ficar ou não? Dá Oi? para ficar sim, prof. Dá para ficar? Então pronto. Dá para te ouvir e dá para ir no ar. E dá para ficar lá, né? Então tá bom. Mas vamos em frente, vamos fazer o possível. Olha, eu sempre fico à disposição. Eu estava brincando com a Mariana no começo, né? Acho que não sei se já tinha entrado, mas assim, eu tô direto. Eu fico só depois na hora que eu vou dormir, da meia-noite às 6, né? Eu não estou no online, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, fica à vontade para perguntar. Vamos aproveitar, né? Esse, Sou esse é o sou a ponto. prova disso, Esse é o... sempre está à disposição, professor. Não, é que às vezes a gente. O que ela falou, matemática, eu concordo, matemática financeira é complicado, mas eu acho assim, pela nota do pessoal, né, alguns de vocês não estão fazendo matemática, né? Mas pela nota do pessoal, deu para ver que o pessoal, pelo menos, tirou um pouquinho do medo de matemática. O pessoal foi bem, né? Não foi mal. E aí não foi assim uma prova muito fácil, mas ela foi dificuldade média, né? E aí o pessoal foi super bem. Então, pelo menos deu para ver que o pessoal tirou um pouquinho o medo de matemática, né? Agora, na parte de teoria, como essa disciplina, infelizmente, vocês precisam ler o material, a gente fala aqui, né? Mas vocês precisam ler o material e, se puder ler com antecedência, com certeza vai fazer a pré-aula lá e tal, com certeza vai entender melhor o assunto, né? Porque também é um assunto, apesar de ser um assunto teórico, é um assunto que muitos de vocês não estão acostumados, né? Isso acontece, tudo que a gente está falando aqui dessa disciplina acontece nas empresas, né? Então, esse tipo de sistema, esse tipo de processos, mesmo que a gente vai ver hoje, né? Acontece nas empresas, mas às vezes não chega até vocês, né? Ou chega uma parte e tal. Então, às vezes é muita coisa novidade, mas isso aqui, com certeza, vocês que estão no curso de administração, que vão ser gestores, administração, RH, contabilidade, que vão ser gestores, de alguma forma vai cair no colo de vocês muitas dessas coisas que a gente está vendo aqui. Então é legal ter o conhecimento para que serve, né? O CRM é um deles, né? O CRM é um ponto que isso aí, de um jeito ou de outro, é uma integração na empresa, todas as empresas querem vender, tem que ter o controle de vendas, então isso vai, de uma forma ou de outra, vocês até podem usar na empresa de vocês, mas vocês não têm ideia que o nome é CRM, mas vocês utilizam algum software, algum aplicativo com essa linha, tá? Mas vamos em frente. Tendo dúvida, não vamos deixar a peteca cair. E se o pessoal de casa vier perturbar, fala, espera um pouquinho que eu estou tendo aula, vai acabar logo. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente, prof. Vamos em frente. Então, hoje, a partir dessa aula, tá? Eu estou instituindo o top 10 da nossa disciplina de pontuação, tá? Então, aqui são os 10 alunos mais bem classificados em pontuação, tá? Então, vocês estão vendo aqui, a Olivia é a primeira, 6.400, e aí vai até 6.100, os 10 primeiros, tá? E aí eu quero que vocês, quem não está nessa lista... Prof, tá errado isso aí, hein? Vixe, tá Maria. errado? Por Tá que errada, errado? meu filho. Meu nome Por deveria quê? estar no primeiro, prof. Quantos pontos Oxi. você tem?
Quantos pontos você tem? Não sei, não faço ideia, prof. Então, não tá. Então trabalhe bastante que eu quero ver você em primeiro. Eu Vamos vou estar em desbancar primeiro. Tá vamos, doida, é? vamos, Nossa, vamos sei ficar por desbancar a baixo. Olivia. Vamos desbancar a Olivia. Vou deixar essa Olivia lá Assim, embaixo. a Cíntia, o Eduardo, aí, ó, a Mariana tá lá. A Gabriela tá aí ou não? Não tá, né? Mas tá aí, ó, o pessoal tá fazendo atividade, nota de A prova, Gabriela né? tá sim, professor, tá em sexto. Mas ela não tá na aula, tá? Ah, não, na aula não. Não tá online, não tá online. Então, eu quero ver vocês brigando, né? E aí, como que a gente faz para chegar aqui, né? Ó? Esse pessoal aqui tá firme lá no desafio nota máxima, né? Já tem mais de 9.000 pontos no desafio nota máxima, provavelmente, né? Atividade virtual, ó, tá fazendo atividade virtual. Atividade nossa tá fazendo, tá? Na prova foi razoavelmente bem, né? Então tá aqui, ó, vocês têm para acumular ponto lá nos estudos dirigidos, no AVA de vocês, tem bastante coisa. Desafio nota máxima. As atividades virtuais chegam até 3.000 pontos. Os cursos livres, que tem 1.500 pontos. Então, quero ver a semana que vem vocês no pé dessa turma aqui, né? Tem o 11º aqui, tá com 6.090, né? Vamos ver se já entra nessa turma, tá? Então, para que a gente mostra isso aqui, né? Porque imagina o caso da Olivia, né, com 6.400. Ela tirou 900 nessa prova, né? Se eu não me engano, essa disciplina, ela não sei se ela, se ela for nível 1, né? Se ela for nível 1, a Olivia precisa só de 600 pontos para ser aprovado. Então, o que a gente está vendo? Que muitos alunos que não fazem atividade e vão bem nas provas, né? Vão bem nas provas e não faz nenhuma atividade e reprova. Ou deixa para o último, para o finalzinho para fazer e tudo mais. Então, aqui a gente vai tá pontuando para vocês aí sempre os mais aí, né? Tá bom? Professor, é top 10 de quantos alunos De essa disciplina? 76. Caramba. Tá bom, obrigada. Tá, tá bom, né? Tá ótimo. Que fizeram, são 76 matriculados e 71 que fizeram prova, tá? Agora, esses 5, não sei por que não fizeram prova, mas a turma é de 76, pô. Tá Então, ótimo, né? Top 10 tá ótimo. top 10 de 76, né? Então, Tá parabéns ótimo. para vocês aí. Parabéns para vocês. Continuem, porque eu acho que a turma, né? Aquela vai começar a atacar, né? Quero só ver ela chegar aqui. Com Tá, então certeza, prof. Quero meu nome aí, viu? Então, vamos lá. Quero só ver. Vou ficar acompanhando você. Até Vou fazer parece mesmo. você fazer atividade para chegar aqui, né? A Não, gente também não quer. precisa ficar me acompanhando, não. Não, eu vou acompanhar segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem eu tiro outra lista e vou apresentar aqui, né? Ah, tá bom, então vou estar Tá nela, bom? pode deixar. Tá legal. Então, não, mas na verdade é isso. O que a gente sinaliza, né? É para que vocês vão indo numa linha de ter a pontuação e fica tranquilo para encerrar o semestre, né? Se você fica, tem em contrapartida, né? Tem alunos
que não fizeram nenhuma atividade, só fizeram prova. Tiraram lá 800, 900 na prova e não tem nenhuma atividade. Quantos pontos esse aluno vai ter que fazer em um mês, né? Porque a gente já está no final de abril, né? Um mês e pouco, para poder chegar e aprovar. Aí vai chegar lá, vai ter que estudar para a prova, os professores ficam pedindo trabalho de final de semestre, fica maluco de fazer. Então, e aí o aprendizado não é bom, né? Se fizer devagarinho, acompanhando cada encontro, tudo, consegue acumular, né? Por exemplo, a Mariana, você se mata para fazer esses pontos, Mariana? Não, professor, o desafio nota máxima, assim que a Flávia manda e-mail, eu já faço. E todas as atividades. É mesmo o AVA, né? Mesmo o AVA. Mesmo Você AVA, é isso. vai fazendo, porque assim, se fizer um pouquinho por semana, não é muito, né? O problema é quando deixa acumular, né? Então, E aí o sistema trava começa, também, aí é horrível. então, começa a acumular muito tudo, né? Então, mas se fizer um pouquinho por semana, são várias disciplinas, né? Então dá para ir, dá para chegar numa pontuação. Vocês estão super tranquilos, vocês que estão aqui no top 10 estão super tranquilos, né? Não tem problema. Então vamos em frente. Bom, agora a gente vai falar do balanço de scorecard, né? O que é o Balance Scorecard? Ele é uma filosofia, uma nova filosofia de gestão empresarial. Ele tem uma visão objetiva, né? Descreve, implementa e gerencia estratégias em forma de planejamento integrado e balanceado, né? O que é isso? É uma forma de trabalho de integrando diversas áreas mais em cima de gestão empresarial, né? E ele faz um planejamento das estratégias da empresa com os resultados. Então, ele usa as informações que a gente já viu de sistema integrado, de sistema de informação gerencial, e traz isso para quê? Para que os executivos façam as análises, né? Então, o que mais que ele fala aqui? Com o alinhamento das estratégias, ações, indicadores aos objetivos da organização, eles proporcionam ampla visão do desempenho, envolvendo diretores e colaboradores. Então, quer dizer, você tem os diretores que fazem as análises e os colaboradores que ficam também interagindo com os diretores na parte de fazer um planejamento integrado. O que ele fala? Pois engloba indicadores financeiros e de outras perspectivas, como aprendizado, desenvolvimento, processos internos e clientes. Então, o que ele pega? Aquilo que as pessoas precisam se desenvolver, o conhecimento, que é aquele coloca o aprendizado, o desenvolvimento de cada pessoa, como são os processos internos e como é a situação o relacionamento com o cliente. Então, ele faz todo um conjunto de planejamento, e aí ele fala aqui planejamento integrado, né? Para que a empresa tenha uma boa gestão empresarial, uma nova filosofia de gestão empresarial. Então, aqui ele mostra para a gente, sinaliza aqui uma forma de como que as informações caminham, né? Então, você tem aqui no meio o Balance Scorecard, você tem a área financeira, os processos internos, aprendizagem e crescimento e os clientes, que são pessoas. Então, nós vamos trabalhar, conhecer um pouquinho a definição de cada uma dessas áreas que estão envolvidas, ou cada uma desses processos que estão envolvidos no Balance Scorecard. E muitas vezes, se vocês forem buscar anúncios de emprego para a área de administração, né, ou para a área de assistente, de analista,
muitos deles, eles vão apontar se você conhece o Balance Scorecard, né? Então, é um ponto interessante para que vocês pesquisem mais sobre esse tema. A gente vai falar um pouco aqui, né? Mas que vocês se aprofundem, tentem conhecer um pouco como que trabalha, como é esse processo, né? Para que vocês possam interagir numa entrevista e tudo mais, né? Então vamos lá. Aí o que a gente tem? Primeiro, uma das partes é a aprendizagem e crescimento, né? O que é isso? Ele relaciona-se com o trabalho exercido junto aos colaboradores, a fim de buscar a excelência na organização e melhoria na qualidade dos processos de inovação. Então, muitas vezes a gente vê na empresa alguma linha assim, caixinhas de sugestões de funcionários, o que pode melhorar, mesmo empresas que fazem café com o presidente. E é nessas horas, né, que os executivos procuram buscar, junto aos colaboradores, né, o que pode ser melhorado, o que poderia ser melhorado nos processos, na parte de inovação. Muitas vezes, uma pessoa que serve café, uma pessoa que cuida de limpeza, às vezes tem uma visão de algum processo que pode ser melhorado, que vai ajudar a empresa. Então, essa é uma parte que eles falam de aprendizagem e crescimento. Serve para qualquer nível da organização, mas o que ele comenta aqui que é executado pelos colaboradores, é exercido junto aos colaboradores. É uma interação dos executivos com os colaboradores, tá? Um outro ponto são os processos internos, que são a análise dos processos internos existenciais, ou críticos para a sobrevivência da organização. O que ele faz? Inclui a identificação de recursos e das capacidades que são necessários para elevar o nível da qualidade interna. Desta forma, a identificação dos processos críticos possibilitará a organização atrair novos clientes e satisfazer as expectativas dos acionistas. Então, cada empresa ela tem um processo crítico, né? Ela tem um processo que é o principal, ela tem um processo onde os recursos são limitados, né? Então, se você ir para uma linha de uma indústria e ela está trabalhando na sua capacidade máxima, não é o caso agora, nem é o caso do ano de 2019, né? Que as indústrias não estavam trabalhando na capacidade máxima, mas se você tiver uma indústria que está trabalhando numa capacidade máxima, você tem um processo crítico ali, e ali você tem, junto com diversos representantes de cada área, da área crítica, tentar sempre identificar, né, os recursos e as capacidades. Para quê? Falar assim, olha, a gente já está trabalhando com essa determinada máquina, 100% dela, ela não pode quebrar. Se ela quebrar, ela vai afetar a minha produção. E minha produção, minha venda, meus clientes. Então, o que a gente vai fazer para diminuir os riscos disso? Então, é trabalhar de identificar os processos críticos. De repente, você desenvolver um plano, quebrar essa máquina, mas eu já tenho algum lugar, alguma empresa que eu posso levar para essa empresa para fazer o processamento, e aí vai. Cada área consegue pensar isso, né? Consegue trabalhar em cima dos processos críticos, aqueles que podem afetar a empresa, né? Então,
conhecimento dos processos internos e fazer análise desses processos, né? O outro que ele aponta para a gente são as pessoas. Então, voltado para a análise e mensuração da satisfação dos clientes internos e externos da organização. Então, quem que são os clientes internos da organização? Alguém tem uma ideia? Eduardo? A cliente interno são outras áreas que você interage com ela, não são? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, por exemplo, se você é da área de recursos humanos, né, que você é um prestador de serviço, todas as outras áreas são clientes internos, né? Sim. É isso aí. E os clientes externos são os clientes mesmo, né? São aqueles que a organização interage, né? Então, de acordo com o Herrero, uma perspectiva traduz a missão, visão e estratégia da empresa nos objetivos específicos para o segmento focalizado no nicho da atuação da empresa. Então, o nicho qual que é? É o segmento que essa empresa atua, né? Se é uma empresa que produz remédio, o nicho dela é farmacêutico, né? Se tem tem as empresas construtoras que produzem, que criam, desenvolvem apartamentos, e tem as empresas automobilísticas. Então, o nicho da empresa é esse, né? Ele permite identificar os clientes, mercados em que a empresa atuará e as medidas de desempenho da organização frente a esses segmentos-alvo, né? Então, esse aqui é um ponto importante, né? Que você sabendo, você tendo o seu nicho da empresa muito bem definido, você vai procurar identificar quem são os clientes e os mercados que você atua. Se você não tiver claro qual é o seu nicho de atuação, como que você vai conseguir buscar quem são seus segmentos alvos para quem você vai vender e tudo mais, né? E a gente tá vendo hoje que muitas pequenas empresas estão se desenvolvendo em novos nichos por causa dessa quarentena, né? E aí a empresa pode até começar a atuar num outro nicho que ela nunca esperava, mas ela tem o lado dela importante, que é aquele para onde ela começou, né? E alguns indicadores referem-se ao nível de satisfação do cliente, retenção de cliente, aquisição de novos clientes, lucratividade, participação e segmento-alvo. Então aqui está dando para a gente começar a perceber que, para se fazer o trabalho do Balance Scorecard, a gente precisa ter alguns indicadores que começam a dar uma sinalização de como que está indo o nosso negócio. Por exemplo, satisfação do cliente. A gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa ter um retorno do cliente para saber se o cliente está satisfeito com o nosso. Porque muitas vezes a satisfação do cliente acaba sendo um número para a gente começar a medir se nossas vendas estão caindo, porque a nossa venda cai, o que pode ser? O cliente está insatisfeito, né? A outra, retenção de clientes. Então, como que a gente faz? Olha, eu tenho um cliente que é meu cliente há mais de 2 anos. Esse cliente continua comigo. Então, aqui são índices que você começa a trabalhar para quê? Para poder fazer análise geral da empresa e ter uma mensuração daquilo que é a empresa. Aquisição de novos clientes. Quantos clientes eu ganho por mês? Se eu não ganho nenhum,
A gente tem que começar a ficar preocupado. Ou preocupado, ou começar a pensar que estratégia eu vou ter para conseguir novos clientes. Porque a gente sabe que a empresa só cresce se ela continuar tendo novos clientes, né? Porque você perde clientes e você tem que ter clientes adicionais para que sua lucratividade aumente, né? Lucratividade, né? Como que é a nossa lucratividade? E tudo isso, e como que a gente fica, qual que é a nossa participação no segmento? Tudo isso são índices que as empresas precisam trabalhar para quê? Para que ela possa analisar o negócio. Então, a partir, a partir desses índices, né, é que você monta toda uma estrutura do balanço scorecard, tá? Que mais? Os índices financeiros, né? São os indicadores financeiros? Os indicadores dessa perspectiva analisam se a estratégia da empresa, implementação e execução, estão contribuindo para a melhora dos resultados financeiros. Os indicadores levam em consideração os objetivos financeiros a longo prazo, relacionando-os às ações que necessitam ser tomadas visando alcançar o desempenho econômico almejado. Então, a gente precisa ver se a empresa tá bem, não está negativa no banco, se a empresa não tem muitas empresas que não pagam, né? Inadimplência. Então, são os indicadores financeiros. Então, aqui mais uma comprovação que o Balance Scorecard ele trabalha muito em cima de análise de indicadores. E onde que a gente pode ter esses indicadores? Se a gente não tiver um bom sistema de informação, se a gente não tiver um bom CRM, se a gente não tiver um sistema de supply chain bem estruturado, que possa dar essas informações de estatística ou de índices, né? Como que a gente vai começar a atuar, né? Só um exemplo da dificuldade de atuação, né? É o que a gente está vendo hoje com relação à pandemia, né, do coronavírus, né? O Ministério da Saúde, ele não tem as informações corretas do que está acontecendo. Porque ele precisaria das informações certas para poder tomar determinada decisão. Mas se as informações chegam atrasadas, né, e a gente sabe que a gente ouve pelos noticiários que as informações chegam atrasadas, como que o Ministério da Saúde consegue tomar uma decisão de que uma determinada região do país está tá crescendo muito o número de mortes e não tem equipamentos lá nos hospitais? Se a informação chega uma semana, 15 dias depois, que é uma determinada quantidade de pessoas infectadas, uma quantidade de pessoas que morreram, né? Então, isso também é o lado para as empresas. Então, os índices precisam ser muito bem trabalhados, e a gente só consegue trabalhar esses índices nas empresas tendo sistemas que atualizam essas informações online, para que a empresa possa tomar decisão. Se você não tiver um sistema muito bem trabalhado, com informações precisas, é bobagem você se meter em fazer um balance scorecard, porque ele trabalha em cima de dados que são colhidos dos sistemas de informação gerencial, tá? Então, aqui é um modelo, né, que as empresas trabalham para se fazer o balance scorecard. Então, a gente tem aqui os 4 pilares, né? Finanças, cliente,
processos internos de negócio, aprendizado e crescimento. Então, para finanças, para termos sucesso financeiro, como devemos ser vistos pelos nossos acionistas? Então, aqui a gente vai escrever alguns objetivos, né? Como que a gente vai medir esses objetivos? Quais são as metas e que iniciativas precisam ser feitas para atingir essas metas? Isso aqui é um modelo, né, que precisa ser conhecido da empresa inteira, né? Então, o que eu quero fazer pensando na área de finanças? Eu quero reduzir a inadimplência. Como que eu vou medir isso, né? Vou pegar do meu sistema de contas a receber quantos dias os clientes estão deixando de pagar, né? Que meta que eu tenho? Vamos dizer, se eu tenho clientes que demoram 10 dias para pagar, a minha meta, por exemplo, é reduzir de 10 para 5, né? Que iniciativas que eu posso fazer? E aqui, dar desconto para o cliente, fazer promoção, alguma coisa. Então, para cada um dos pilares, né, a gente tem objetivo, né? Tá errado aqui, não é objetivos, não, o B é mudo, né? Os objetivos, as medidas, as metas e iniciativas. Isso aqui são informações que precisam ser definidas e divulgadas para todos os funcionários e mensalmente você acompanhar se está sendo atendido, né? Então, a sua clientes, por exemplo, eu quero crescer os meus clientes em 10%, né? A meta é crescer em 10%. Como que eu vou medir? Quantidade de clientes que entraram no mês. Iniciativa. Se a gente não fizer nada, isso serve para o gestor, é isso, né? Se a gente não fizer nada na empresa, se você não mudar nenhuma forma de trabalho, se você não fizer nenhum plano, se não tiver nenhuma iniciativa, você não vai mudar aquilo que acontece na empresa. Então, para cada um deles, você precisa ter uma iniciativa e precisa ter um responsável e precisa ter acompanhamento para ver se a coisa está funcionando direito. A mesma coisa para processo interno, a mesma coisa para aprendizado, tá? Esse aqui é um modelo, as empresas utilizam modelos diferenciados, né? Mas é um exemplo que as pessoas nas empresas podem se utilizar, tá? Vamos ver. Alguém já tinha ouvido falar de Balance Scorecard? Pelo visto é novidade, né? Então, a dica pessoal, fiquem de olho, o que puder ler sobre isso, né? No livro tem algumas dicas de leitura. Isso é uma coisa que é bastante interessante, porque quem manipula essas informações, quem pode ser o braço direito de um diretor que faz esse tipo de acompanhamento, pode ser um administrador que vai fazer isso aqui, que vai fazer esse controle. Então, não é difícil, né? É comum as empresas usarem esse sistema, professor, ou não? As empresas usam, sim. As empresas usam bastante. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Se você continuar fazendo, tem até um ditado que diz, né? Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado, né?
Então, se a gente tiver mapeado onde a gente quer chegar, quais são as metas, iniciativas, e todo mundo sabendo, né? Foi mais ou menos o que eu fiz com vocês no início da aula, falando do top 10, né? O que eu estou fazendo? Eu estou mexendo com vocês para que vocês se animem e comecem a ganhar pontos, né? Agora, vocês poderiam fazer alguma coisa desse tipo, alguma coisa especial para você. O que a gente ouve falar muito do coaching, né? O que o coaching faz? Ele cria alguns mecanismos para que você cumpra, né? Então, vamos pegar, por exemplo, fazer uma associação do Balance Scorecard com você querendo chegar, melhorar seus pontos, tá? Então, tá aqui. Você pode colocar aqui, qual é o seu objetivo? Chegar no top 10, né? Quais são suas medidas, né? Olha, eu preciso, para chegar no top 10, que é 6.100 pontos, né? Eu preciso fazer 3.000 pontos, né? As suas metas, 3.000 pontos. Como que você vai fazer esses 3.000 pontos? Até a semana que vem. Eu tenho que fazer 500 pontos por dia. É isso aqui, né? E aí, a sua iniciativa é essa, fazer 500 pontos por dia. Pronto. Com certeza você vai chegar lá. Viu, Keila? Então, as empresas trabalham muito desse lado, né? O que eu quero fazer? Reclamação de cliente, né? Como que eu trabalho? As empresas trabalham muito porque a possibilidade de você perder um cliente é na reclamação. Então, as empresas que têm um alto nível de reclamação de cliente, com certeza perdem muito cliente. Então, o primeiro passo que o Balance Scorecard trabalha é nisso, vamos analisar como que está a reclamação do cliente. De repente, muitos clientes reclamam da mesma coisa. Será que a gente não consegue fazer mudar algum processo interno que possa minimizar a reclamação do cliente? Porque às vezes a solução é fácil, o que a gente precisa mesmo é mapear. Isso aqui, esse Balance Scorecard, ele serve para mapear, né? E claro, definir determinadas metas e iniciativas, aquilo que a gente vai fazer, tá? Ele dá um exemplo para a gente aqui, né? Então, para exemplificar o emprego da figura, dessa figura acima, né, que ele mostrou ali, que pode usar como exemplo a empresa Delícia de Pastéis, que tem como visão tornar-se referência quanto a pastéis de qualidade na sua cidade, né? Então, a estratégia consiste num crescimento de 10% ao ano. A empresa já definiu qual é a estratégia dela. Ela quer crescer 10% ao ano. E aí, aqui vem a sugestão, né? Para aplicar as 4 perspectivas do BSC, do Balance Scorecard, poderíamos ter como objetivo financeiro obter uma melhor rentabilidade para os sócios da empresa, né? Quer dizer, se você tiver uma melhor rentabilidade, com certeza você vai ter um crescimento, né? Um possível indicador poderia estar relacionado às vendas. Já a meta consiste em elevar as vendas em 1%. Com isso, uma possível ação consistiria em uma medida mais efetiva da área de vendas por meio de prospecção de novos clientes ou segmentos. Quer dizer, eu vou aumentar em 1% da minha venda. O que eu preciso fazer? Tem que buscar novos clientes e outros segmentos. De repente, eu só vendo pastel na lojinha. Será que se eu começar a ir visitar bares, não sei o que, não vou crescer minhas vendas em 1%? São iniciativas que precisam ser feitas, tá? Quanto aos clientes, o objetivo nessa perspectiva consiste no reconhecimento da
qualidade dos produtos comercializados. Então, como que a gente faz para fazer com que o cliente valide ou reconheça, né, a qualidade dos produtos, né? A meta poderia ser a fidelização dos clientes como ação do desenvolvimento de plano de fidelidade e programa de pontos. Quer dizer, você define, olha, você compra 10 pastéis, você vai ganhar 1 ponto. Quer dizer, vai animar com que os clientes comprem, né? A perspectiva voltada ao aprendizado e inovação teria como objetivo manter a qualidade do produto, né? O indicador poderia estar relacionado à devolução ou reclamação quanto aos produtos. Quer dizer, a gente pega, quantas pessoas reclamaram hoje? Qual que foi o motivo? Não, o pastel furou e encheu de óleo dentro do pastel. O que a gente pode fazer? Quer dizer, são as situações que, se a gente não acompanhar, se a gente não mapear, nunca vai tomar uma ação em cima disso, tá? A meta consistiria na preservação ou melhoria do quesito qualidade, né? As ações relacionam-se à gestão de indicadores como devolução, plano de melhoria e monitoramento. Então, vocês estão vendo aqui que todo lugar se fala em indicadores. Indicadores é isso, são números, o que a gente tinha, a cada período a gente medindo como que foi, cresceu, caiu, né? O que está se fazendo, voltando a falar do coronavírus. O que se fala? A partir do momento que começa a cair as infecções, que começa a cair as mortes, a gente pode abrir, sair da quarentena. São indicadores, né? E esses indicadores também são usados na empresa, tá? Para cada determinada coisa. Aqui ele está falando indicadores de devolução, né? Ou devolução ou reclamação, né? Quanto aos processos internos, o objetivo consistiria na manutenção, visto que a empresa preza pela qualidade, assim os indicadores devem estar relacionados à qualidade, como, por exemplo, desperdício. Então, quer dizer, quanto que a gente joga de massa fora, falando do pastel, quanto que vai de recheio, quanto que vai de, né? Então, é mesmo ao desperdício que pode trazer lucratividade para a empresa. As metas devem voltar-se para a redução de desperdício, tendo como iniciativa ações de conscientização, quanto ao cuidado no processo produtivo, buscando, assim, torná-lo mais eficiente, né? Um exemplo aqui, se a gente sabe que a gente sai pastel de camarão por ser mais caro, sai pastel 3, 4 por dia. Por que a gente vai comprar? E o camarão é perecível, né? Por que a gente vai comprar 10 quilos de camarão por dia, né? Só se for para tomar com caipirinha, né? Mas aí já é outra coisa. Mas para a empresa, o que vai acontecer? Você compra um camarão hoje, se você não usar, muito provavelmente você vai ter que jogar fora, você não vai poder usar. Então, é bem nessa linha de desperdício. De repente, não vamos fazer pastel de camarão, mesmo que a gente não atenda um cliente, mas olha, a gente não trabalha com camarão. Por quê? Porque sai pouco e tem muito desperdício. Quer dizer, são inúmeros pontos que podem ser definidos, mas sempre com relação a metas, indicadores e objetivos, né? Tranquilo com relação a Balance Scorecard, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam comentar? Que a gente vai começar a falar de BI agora, Business Intelligence.
Não. Tranquilo? Então vamos em Sim. frente. O BI, o Business Intelligence, né? O que ele fala para a gente? Que pode ser compreendido como uma ferramenta que possibilita ao gestor uma visão mais sistêmica quanto aos negócios. E o que é isso? Por meio da disponibilização de informações aos clientes, fornecedores, empresas e plano de expansão com qualidade da tomada de decisão. Então, o BI, o que muitas vezes é? Ele é uma ferramenta que você vai usar todas as informações da sua empresa, ele pode gerar índices que vão contribuir com o Balance Scorecard. Às vezes você não tem um Balance Scorecard na sua empresa, mas você pode trabalhar só com o BI, que ele vai trazer uma ferramenta que possibilita ao gestor uma visão sistêmica, mais sistêmica contra os seus negócios. Então, ele vai ter sumarizado todas as informações para poder tomar decisão, né? Então, essa ferramenta ela pode contribuir de forma direta para a área de controladoria, na análise e comunicação das informações aos gestores, além de possibilitar o monitoramento da empresa como um todo na gestão e aplicação da tecnologia da informação. Então, aqui a gente tem diversas entradas, né? A gente tem aqui esse símbolozinho que vocês conhecem, são planilhas de Excel, alguma coisa de banco de dados, você pode trazer coisa da internet, coisa de nuvem, SQL é um banco de dados, né? E também alguma informação. Aqui tem um macaquinho, mas é alguma informação pessoal. Você junta todas as informações e você vai trazer informação sumarizada para os gestores. Então, aqui você tem gráficos, você tem valores. Então, a ferramenta de BI, de Business Intelligence, é usada assim. Você consegue juntar informações de vários locais, pode ser tanto de informações da empresa, como também informações externas, né? Tem um exemplo para falar para vocês. Eu trabalhei numa empresa de agronegócio e essa empresa ela tinha todas as informações dela com relação à produção de sementes, de produção de produtos para a área de agronegócio, mas ela não tinha informações de como que determinada região iria se comportar com relação às chuvas, né? Existem inúmeros pesquisadores que conseguem definir com uma precisão muito boa, por exemplo, no Centro-Oeste, como que vão ser as chuvas no decorrer do ano. Então, o que essa empresa fazia? Ela pegava todas as informações que ela tinha de produção de sementes, de produção de produtos de agronegócio, cruzava com as informações de chuva, o quanto ia chover para determinada região, e ela estimava quanto que ela ia vender de produto para aquela região. Então, ela utilizava, ela se fazia, juntava a informação dela com informação de temperatura e tudo mais, vindo de órgãos que faziam esses estudos. Então, ela utilizava bastante o Business Intelligence, que você reúne todas as informações de diferentes locais, tá? Então, o BI ele tem características, né? Extração e integração de dados de fontes múltiplas, foi isso que eu acabei de falar, né? Análise de dados contextualizados, o que é isso? Você junta tudo e você consegue ter uma boa informação, uma ótima informação de tudo baseado o contextualizado é isso, baseado em fontes fidedignas, né? Trabalho com cenários para tomada de decisão. Então, o que ele faz? Ele joga
a informação detalhada já para os executivos tomarem a decisão. Busca da relação entre causa e efeito. Então, você pode ter um dado sumarizado, né, que é só um valor, mas você pode abrir esse número, que a gente chama de drill down. Então, você tem uma totalização de vendas de uma região, aí depois você pode abrir e saber quem são os clientes daquela região que vão compor aquela venda. Então, é o que aí você vai fazer a área de causa e efeito. De repente, você tem um total de valores que te atende, mas quando você fizer uma abertura por cliente, você vai ver que um determinado cliente está tendo uma venda muito alta e uma venda muito baixa, na média te atende, mas você comparando com aquele que tem a venda muito alta e a baixa, esse baixa está fora daquilo que você precisa. Por isso que ele está falando de causa e efeito, né? Transformação de dados e registros obtidos em informações úteis para a gestão empresarial. Quer dizer, você pega todos os dados, todas as informações e vão trazer para gestão empresarial para tomada de decisão. Um outro ponto, né? Quais as vantagens de você implementar um BI na empresa, né? Possibilita o acesso de informação de qualidade. Isso não se discute, né? A gente, tendo informação de qualidade, a gente consegue tomar decisão. Permite a detecção de fraudes e erros. Então, a partir do momento que você tem informação de qualidade, você começa a ver onde pode ter fraudes, onde pode ter informações que não estão sendo, ou mesmo roubo de estoque, porque você começa a ver, você começa a cruzar informação. Está saindo muito produto do estoque e não está saindo venda. Você cruza a informação, você já vai pegar esse dado de fraudes e erros. Por quê? Você tem integração entre a informação. Permite análise quanto ao impacto das decisões tomadas pelo gestor. Quer dizer, o gestor fala assim, a gente vai, com essa atividade, nós vamos crescer 10% das vendas. Você pode fazer análise e vai ver que não cresceu. E é baseado na informação de qualidade. Melhora o desempenho da empresa. Se você tiver os dados bem controlados, você tiver a informação correta, você vai ter uma melhora no desempenho da empresa. Possibilita a empresa conhecer os riscos e os desvios das ações. Então, você tendo todas as informações, você pode assumir determinados riscos, porque você tem certeza de como são as suas informações, como são suas vendas, como são suas informações financeiras, como são suas compras. Então, você pode conhecer e aceitar determinados riscos, né? E ações planejadas, né? Permite ao gestor conhecer a realidade externa e externa da empresa. Quer dizer, tudo em cima de informação. O gestor não sai do escritório dele e ele consegue ter tanto as informações da empresa dele como das empresas concorrentes, tá? Então, o BI, ele não pode ser compreendido como um sistema, mas como um ambiente que tem a necessidade de ser adaptado às novas realidades do mercado e da própria organização. Então, ele não é um sistema, mas ele é um conjunto de compilação de informações que vai trazer informação para o gestor, né? Dessa forma, cada organização deverá definir quais os indicadores que lhe serão válidos e que deverá trabalhar a fim de maximizar os seus lucros, otimizar seus processos, tomada de decisão, tudo isso alinhado à estratégia da organização. Tá? Dúvidas, pessoal? Aqui são duas áreas, né? Tanto com o BI como do Balance Scorecard, são duas áreas de gestão de informação,
Professor, análise, sistema de apoio à decisão, que qualquer gestor, administrador pode trabalhar, né? E claro, isso a gente começa devagar, fazendo análises e tudo mais, mas pode ser uma área que vocês encarem aí no futuro para trabalhar, tá? Não precisa ter medo de matemática, é análise mesmo. e o professor, Então, o BI também é um software também. é um software também. Ele junta todas as informações. É um software que faz você juntar todas as informações. Tem BI de mercado, né? E tem pequenas empresas, né, que trabalham assim com BI, como ele diz aqui, né? Não pode ser compreendido como um sistema. Não é um sistema. Você pode fazer toda a análise de informação em planilha Excel. Entendeu? Você vai coletar informações. O importante é o resultado final, que é aquela informação que vai chegar no gestor. Mas existem BIs pagos, que são valores altos, mas você também pode fazer um BI caseiro trabalhando com planilhas Excel. E muitas empresas pequenas e médias não vão investir um dinheiro alto no BI, mas vai trazer informação, precisa ter informação para os gestores. Então, mas ele acaba sendo um processo de análise de informação, né? Um comentário adicional? Não. Tranquilo. A Olivia voltou? Ou tá aí ou foi embora? Estou aqui, professor. Tá, você tá aí? Então tá. Tô Então, sim. antes de encerrar, eu vou mostrar uma coisa para você aqui. Tá bom. Tá bom? Tá. Dá uma olhada aqui, ó. Você tá no top 10 aí, ó. Eba! Maior pontuação aí, ó. Dá uma olhada. Quem entrou depois que não viu, ó, nós estamos fazendo agora, a partir de toda semana eu vou fazer um top 10 para ver quem está com mais ponto na disciplina. Legal, hein, professor? Essa é minha namorada. O pessoal vai Professor, começar. aqui tá. Oi, Ó, a atividade sala de aula é o que é? 1000 pontos? 1000 pontos. Só que essa é moleza. Todo mundo ganhou. São os trabalhos que vocês fizeram, tal. Alguns não, Tá. alguns não fizeram, vieram Todo lá. mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou. Foi Foi um bonzinho. trabalho só, né? Não foi? Foram vários, né? Só que agora, no segundo, na B2, né? Na B2 não vai ter mais essa moleza. Vai ganhar ponto quem entregar, tá? Então, para começar assim, então já vou passar uma atividade para vocês, tá? Oh, Essa aqui é moleza, né? Então já vou passar aqui. Então a gente falou de BI, né? Tá aqui, ó. Encerramos aqui o BI, né? Então, o que é? BI. Tá? Na pós-aula vai ter uma atividade que tem o quê? Tem esse artigo, ó, a importância do Business Intelligence na gestão da saúde, tá? Então, é esse artigo, essa capa aqui tá nesse link aqui, tá? Lá na pós-aula, tá? Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um documento, na sua visão, quais seriam os benefícios de implantar um BI em uma empresa no ramo de supermercado, tá? Então, vocês vão ler esse artigo, pegar algumas ideias e escrever uma página quais seriam os benefícios para se implantar um BI no supermercado. Esse artigo aqui dá boas dicas, tá?
Pode ser feito em grupo, se vocês quiserem fazer em grupo, vocês se reúnem, utilizam aí algumas ferramentas para conversar, mas se fizer em grupo, cada um do elemento do grupo tem que postar a sua, tá? Nesse link, para eu poder acompanhar. Não adianta se postar só um do grupo, só um do grupo que vai ganhar ponto. Então, Só um vai pontuar. Se fizer em 5, né? Vai ter que ter as 5 postagens. Pode ser o mesmo trabalho, mas eu preciso ter o nome dos 5, tá? Então, para entregar até 4 de maio. Eu preferia que vocês fizessem em grupo, tá? Vocês conversam, é até uma forma de desenvolver, tá? Então, mas se quiser fazer sozinho, pode fazer. Eu só quero que seja postado, né? E na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? A gente vai avaliar um pouquinho algumas ideias. Por isso que eu quero que vocês conversem em grupo, tá? Então, por hoje é isso. Alguma dúvida? Esse trabalho, professor, Oi. sim, Oi. Esse trabalho que o senhor está passando vai ser único para esse bimestre agora? Não, são vários. Não? Não, vai ser vários também. Vários, Esse aqui parece que, eu não lembro agora quanto que é a pontuação, se é 1.500, aí eu vou dividir alguns para chegar a 1.500. É 1.500, professor, que ao todo são 2.500. Eu não lembro se são 2.500 ou 1.500. Eu vou conferir. Mas 2.500 com o 1.000 do B1, do primeiro semestre. Ah, é? Nossa, então Então tá bom. Então nós vamos fazer uns 3. Não, 2. O professor já teve a resposta. É Olivia? É. Faça 2, professor. Vamos ver. Vai depender da vontade. Tá. Tá bom, então, pessoal. Tá então, bom. A atividade está lá na pós-aula, com links e tudo mais, tá? Tá bom. Tá bom, professor. Obrigado. Ok, professor. Obrigado. Olivia, semana que vem sou eu, hein? Não vai ser você não, vai semana que vem sou eu que tô Tá bom. Tá vendo? Tá. Legal. Obrigado, gente.